certeza. É ou não é, Clá? Com certeza. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Estar aqui minha branquinha linda. Olha, hoje eu dei trabalho para ela, porque eu falei assim, vamos fazer uma mesa daquelas, que é para você entender que tem coisas que você deve comer menos. A gente nunca fala de proibição, a Clara já ensinou isso pra gente, porque a proibição faz com que a gente tenha vontade de comer mais ainda. É uma coisa meio psicológica. Ai, você não pode. Claro, nós estamos falando das pessoas que não têm restrição por conta da saúde, por exemplo. Não estamos falando com o diabético, com a pessoa que tem a pressão alta, estamos falando com aquela que faz todos os exames, que vai ao geriatra, que tem uma nutricionista acompanhando e que não se tem... cuida, né? Uma pessoa saudável. Cuida e que não tem nenhuma restrição por conta de alguma doença. Essas pessoas, para continuarem assim, você tem que se cuidar. E o se cuidar significa maneirar em algumas coisas que a gente sabe que não é legal e abusar dessas que você está vendo na tela agora, que nós estamos mostrando aqui as frutas, legumes e verduras. Mas a Clary separou algumas coisas que são mais legais, porque tem poder maior para essa idade, né, Clary? Exatamente, Keila. E se alimentar bem também é uma forma de se amar, né? Exatamente. A gente cuida do nosso tempo se alimentando melhor também. Até porque não dá para amar ninguém se você não se ama, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente não deve cometer exageros alimentares e nem restrições alimentares. E quando a gente fala da melhor idade, né? Quando a gente chega na velhice, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação à alimentação desses idosos. Muitos idosos acabam sendo esquecidos a parte alimentar, muito por conta da mastigação, que já não é a mesma. Às vezes a disposição de fazer os alimentos acaba se queimando, acaba não tendo a mobilidade de chegar até algum mercado. Então, a família precisa estar atento à alimentação do idoso. Menina, você falou uma coisa importante, até antes de você continuar, que é essa questão da mastigação, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que não se adaptam com alguma mudança, até na dentadura mesmo, quando não consegue mais colocar o dente, e a pessoa se cansa porque sente dor, você não quer comer sentindo dor, quer dizer, é toda uma visão que se tem que ter muito mais ampla para não ter mais problemas de saúde mesmo, né, Clara? Exatamente, é um olhar muito atento e muito empático, né, principalmente desses filhos, das pessoas mais próximas, dos cuidadores e até do próprio idoso se reconhecer. Não consigo mais comer um bife, eu posso comer uma carne moída. De repente, aquelas coisas que eu mais gosto, eu preciso começar a mudar a textura. E faz parte isso, né, do nosso cotidiano. Às vezes o idoso não consegue comer maçã, porque maçã é mais duro, né? Às vezes até pra gente, se você tiver com alguma coisinha machucadinha, ela pode ferir. Mas é uma maçã cozida, ou uma maçã raspadinha, ou um suco de maçã, ou frutas que sejam mais macias, como essas que a gente trouxe aqui. Não por acaso que eu trouxe Você mamão. trouxe todas as mais macias, mamão, abacate, O que é aquela pretinha, Clary? É um avocado, né? É da família do abacate. Eles são super saudáveis, são todos muito macios e são ricos em quê? Aquilo que o idoso precisa. Bom funcionamento intestinal, gorduras boas, potássio, porque o idoso também tem essa restrição, acaba se movendo menos e acaba tendo muitas câimbras, então é importante comer banana, e banana é um alimento super barato, super saudável e fácil de comer. Claro, qualquer uma, tanto a nanica quanto a prata, ou elas têm diferentes propriedades? Muito pouca diferença, não vale a pena a gente escolher. A gente escolhe mais pelo preço, aquela que a gente prefere, o importante é comer, né? E aí abusar também do quê? Das hortaliças. Antes de você ir para hortaliças, abacate. Tem muita gente que coloca o abacate como um vilão. Ah, porque o abacate é uma fruta muito gorda, então como é que eu vou... A gente não está falando de controle de peso para idoso, mas falando também dessa coisa da gordura. É verdade? Faz mal? Não faz mal. O problema é quanto que nós vamos comer do abacate e o que eu vou adicionar no abacate, né? Eu sempre lembro. O leite problema do abacate, açúcar e limão. Coisa de criança, o abacate amassado com açúcar e limão, né? Delícia, o problema não é o abacate, é o açúcar junto com o limão no abacate. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer preparações, por exemplo, pegar esse abacate e colocar com um iogurte natural, por exemplo, que fica uma delícia, super saudável. Vitamina, que é uma delícia. Vitamina. Tentar adoçar com mel, tentar trazer coisas mais saudáveis aí para o abacate. Mas ele é riquíssimo em gorduras que fazem bem ao nosso corpo. Então, para idosos que precisam em manutenção de peso, a gente dá uma restringida no volume, né? E idosos que têm necessidade de ganho de peso, que é muito comum, a gente pode aumentar. Lembrando que os idosos,
também tem problemas gastrointestinais, ou seja, o intestino é um pouco mais solto. Então, a gente precisa evitar aquilo que vai liberar muito o intestino dele. Que é uma coisa que você vai percebendo no dia a dia, e daí, se tiver um intestino mais solto, você já pode substituir o mamão, por exemplo, pelo abacate. Exatamente, pode sim. Daí agora falando das hortaliças, que eu até separei os legumes das verduras, mas eu vi que você tinha colocado brócoli, que parece que em toda idade o brócoli é rei, né? Fantástico, né? Ele é cheio de antioxidantes, ele também tem ferro, a gente pode usar desde as folhas, dos talos, dos floretes, então é importante. E aí o que acontece com os idosos? Geralmente os filhos saem de casa, casam, têm seus filhos, enfim, e aí os idosos acabam não comprando esse tipo de alimento porque rende muito. E aí acaba desperdiçando. Aí fica com preguiça, né, de fazer. É muito comum a gente ver essa monotonia alimentar pela questão da preguiça em si de fazer os alimentos. Então, não deixem de comer, é importante a gente comer. Então, compre menos, compre aquilo que você gosta, vai variando aí ao longo da semana, mas tem que comer, principalmente por conta do intestino e também do ferro que tem esses alimentos. Você colocou a berinjela ali também. Tem propriedades mais específicas da berinjela? Inclusive, ajuda a diminuir o colesterol. Ou seja, ele é ótimo porque geralmente nessa melhor fase da vida a gente acaba tendo o colesterol mais e alto, triglicérides mais alto. E você colocou dois tipos de tomates. Tem o tomatinho e o tomate maior junto com o tipo tomate italiano perto do alho ali. Esses dois tomates, eles têm alguma diferença? Tem. Geralmente esses italianos a gente usa em molhos, né? E tudo que passa por processo de cocção do tomate, ele ativa a principal substância dele, que chama-se licopeno. Então, o licopeno, para estar ativo, precisa passar por esse processo de cocção. E ele é preventivo, principalmente para câncer de próstata. Ou seja, é importantíssimo todas as pessoas, principalmente os homens, comerem molho de tomate. Então não é o tomate in natura? Não Se é eu in puder natura. deixar ele bem cozidinho, mais macio, tudo bem? Tudo ótimo, perfeito. E esse pequenininho? Esse é para salada, né? Que é gostoso, tem que comer também, é importante, faz parte. Alho. Alho é super rico em alicina, que é um poderoso antifúngico, ajuda, é anti-inflamatório, trabalha também contra a microbiota, ou seja, ele ajuda muito bem ao nosso corpo. Então, podem consumir alho. Mesmo ele mais cozido? Para ele não ficar tão forte? Não tem cozinhar, problema? né? Aquelas pessoas que tomam alho puro, eu nem indico tomar muito porque em excesso pode fazer até mal pro estômago, né? Então tem que cozinhar. Para quem tá do lado, que ninguém aguenta o cheiro, ninguém né, aguenta, fica exatamente. 3 dias o cheiro do alho. Ovo, que foi o vilão, eu sempre brinco que o ovo foi o vilão da década de 90, de 80 a 90, né, Clary? Que, nossa, você não podia comer mais 2 ovos por semana e tal. Isso, graças a Deus, já foi por terra. Mas para os idosos também, os idosos podem se alimentar com ovo? Legal também, sem problema? Porque eles são riquíssimos em proteína, riquíssimos em colina, que faz bem para a memória também. Então, é uma proteína de altíssimo valor biológico, tem custo abaixo também. Então, se deve comer, assim como as carnes, os frangos, os peixes, é super importante. Deixa eu ver o que mais que eu quero. Deixa eu passar um pouquinho para juntar uma coisa com a outra aqui, para vir do que o que não pode não, o que a gente deve restringir. A batata, ela é um vilão ou ela é algo que eu posso substituir porque é melhor? Eu vou falar pra você, Keila, olha só a diferença da coloração dessa parte toda colorida e essa que só tem uma cor, né, que é clarinha. E é interessante, né, porque são coisas completamente diferentes. Eu não tinha percebido isso, você falou agora, mas são coisas completamente diferentes. A gente tem desse lado. Eu pedi pra Clary separar o pode do não pode, para você entender um pouquinho, e o que ela falou é verdade, porque a maioria das coisas que você não deve comer, se você mostrar essa geral aqui, os meninos vão te mostrar, você vai ver que tem o clarinho, que é o clarinho da farinha. Exatamente. Né? Quase tudo. Tanto o biscoitinho quanto o macarrão, mesmo que não seja esse o macarrão tradicional também, é porque esse macarrão, como ele é rapidinho, muitos idosos consomem. Rapidinho e fácil para comer. Se você deixar bem molinho, ele quase se desmancha. E a mesma coisa, aquela em pó, sopinha instantânea de cebola, o pãozinho, quer dizer, são coisas que você vê que tem mais ou menos a mesma cor por causa da farinha. E a farinha não é legal. A batata, ela entra nessa grupo, por quê, Clary? A batata eu trouxe para exemplificar o que é a monotonia alimentar, né? Então, coisas que a gente come basicamente todos os dias. Então, os idosos têm essa característica, né? De comer um alimento só por muitos dias. E aí, não tendo essa variedade alimentar, a gente fica pobre em vitaminas e minerais. Então, os nutrientes dos alimentos onde estão? Nas cores. Tudo que a gente puder agregar em cor
tá pronto na natureza, é melhor para o nosso corpo. Pode comer batata? Pode e deve, mas a batata doce também, a abóbora, a mandioca, entre outros alimentos energéticos. Agora, o que o idoso tem muita mania, né? É hábito do idoso. São os cafezinhos com pãozinho e manteiga. Então, em vez de comer uma pratada de arroz, feijão, eles comem as bolachinhas, as tosquinhas, bolachinha de água e sal, um chazinho com açúcar e acaba sendo muito pobre em nutrientes. E você sabe que é uma coisa interessante que você falou, porque daí você fala assim, você jantou? Jantei. Daí, não, fala assim, não, eu não jantei hoje, porque eu não tô podendo. O médico falou para eu não jantar à noite, né? Depois das 6 da tarde, para eu não comer, que não faz bem. Então, eu só tomei um lanchinho. O lanchinho é esse, é o pão, é o café, ou é a bolacha. Quer dizer, seria melhor que tivesse jantado. Exatamente, comida de verdade, né? Ou ainda que fosse um sanduíche, pode comer pão, mas de repente um pão integral, com mais benefícios à nossa saúde. Queijo, que é uma excelente fonte aí de cálcio, né? Eu coloquei aqui o iogurte, o leite, porque é importante a gente consumir, principalmente na fase idosa, a gente precisa consumir isso. Então, assim, fazer lanches, mas lanches mais reforçados, incluindo a salada, incluindo o queijo, evitando os ultraprocessados diariamente, né? A Clary colocou ali também a mortadela, que não é a mortadela que é a vilã, não, tá? São os processados, o presunto, o peito de peru, que todo mundo acha que é super saudável, porque é peito de peru, peito de frango, a gente sempre ouve isso e já sei que os nutricionistas sempre ensinam que não é verdade, né? Não é verdade. Que é processado do mesmo jeito. Então, são coisas que você deve evitar, porque eles também gostam. Porque tudo que é mais macio... Tudo que é mais macio dá menos trabalho, né? E tem o saborzinho, né? Porque o que é processado tem, né? Claro, delícia. Não adianta. E acaba sendo mais fácil para o consumo diário também, né? Então, evitar essas facilidades, essa monotonia, essa preguiça alimentar. E muitas pessoas que são idosas também têm essa tristeza, né? Passam pela síndrome do ninho vazio, que a família toda sai de casa e ele acaba não tendo mais prazer em se alimentar e ofertar a comida para sua família. Então, a vida inteira ele fez o quê? Almoços gostosos, fechados de amor, de alegria. E aí chega uma fase que não tem mais esse momento. São só, geralmente, aos finais de semana e quando são. Por isso que é tão importante a gente relembrar aí, dar muito amor e atenção a esses nossos velhinhos. Voltamos no primeiro item, né, Clary? Antes da gente encerrar, os grãos, independente de quais são, eles sempre fazem bem, né, Clary? Sempre fazem bem. As leguminosas de uma forma geral, então feijões, lentilhas, o que eles têm? Eles têm bastante fibra na composição. É importante a gente deixar de molho antes de cozinhar para tirar todos os elementos antinutricionais. Então deixa ali de molho por 2 horas, retira essa água, troca essa água e cozinha essas leguminosas. Elas são fontes de fibra, são fontes de ferro e ajudam aí no trato gastrointestinal do nosso idoso. Uma coisa que eu reparei, que você colocou o iogurte aqui, também falou do leite, mas ali também tem um iogurte. Por que aquele não faz bem? Porque esse aqui é o iogurte que a gente chama de 2 ingredientes, que é o que precisa ter num iogurte. Ele é leite natural. Iogurte natural. Certo. Ele é leite e o fermento lácteo que faz, né, a torrefação de bactérias e acaba se transformando aí no iogurte. Esses iogurtes coloridinhos, eles dizem que tem frutas na composição e vale um alerta. Muitas pessoas acham que estão consumindo frutas e, na verdade, estão consumindo corantes, né? E saborizantes, aí alguma coisa para dar esse sabor. Então, se possível, sempre natural, que não tem adição de açúcares, junto com as frutas. Fuja aí desses que são só ricos em sabor. Dos coloridinhos. E que não tem nutrientes. Porque ali você põe um adoçantezinho daquele natural e coloca uma frutinha, se você gosta de mais doce, já era, né? Uma estévia, sucralose ou até um próprio mel, se o idoso ou a pessoa não tiver nenhum tipo de restrição de açúcares, pode estar consumindo. É bom e faz bem com apenas 2 ingredientes. Olha, temos muitas opções para você. Nossa conversa, nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube. Você sabe, se você que acompanha a gente pelo YouTube, um beijo para você. O programa vai ficar disponível no YouTube para você olhar direitinho, prestar atenção e fazer de tudo para mudar o cardápio do idoso que você tem na sua casa. Não vai custar mais do que você já gasta, porque normalmente as frutas, os legumes e as verduras acabam saindo muito mais barato do que tudo aquilo que você vê no dia a dia no supermercado. Então são mudanças, você não precisa mudar tudo de uma vez.
vez, mas devagar, até para que o idoso também se reacostume, porque tudo é um hábito, e até para você se desfazer do hábito da bolachinha para o iogurte natural com frutas, leva um tempo, não é de um dia para o outro, mas é necessário, justamente para que haja essa oportunidade da gente viver aquilo que a gente falou, o amor da melhor idade e a saúde e aproveitar mais essa longevidade, né, Clary? Com certeza, Kelly. Vamos estar todos atentos, né? Essa dificuldade alimentar dos idosos, a dificuldade de mastigação, a perda dos sentidos, até do paladar, da vontade de comer, isso está muito associado com doenças emocionais, que a gente precisa sempre estar atento, principalmente aí os idosos que estão deprimidos por falta de amor em casa. Idoso, se tiver com saúde, não fica sem comer de jeito nenhum. Com certeza. Obrigada, muito viu, obrigada, meu viu, amor? Keila? Que bom ter Até você aqui com a gente. Até a muito próxima. Obrigada. Então já se inscreva no canal, curta e comente. Eu vou amar saber sua opinião. Ah, e não perca, porque tem muitos próximos vídeos que vocês vão amar.